Samurai, como um bom piloto, você é um péssimo aplicador de adesivo. Que é esse cara? Esse cara aqui, bonitão. Você acha que quem fez foi quem? O cara daqui profissional ali, a Ultimate Rap. Isso aí. Se fosse você, ia estar todo assim, igual o meu carro quando eu fiz. Galera, a viagem tá super tranquila, a estrada tá boa, não tem muito mosquito, então essa porta aqui, só arrumar a estrela rápido, ou trocar ele. Olá amigos, estou acompanhando essa jornada mística em busca do top 16. Mano, eu meti em marcha, vocês estavam na minha frente, eu fiquei quase tipo uns 40 minutos te esperando. Eu parei, cara. Eu te passei, vazado, eu falei, nossa. Eu parei, fiquei 1 hora parado porque eu fui lavar a caminhonete. Nossa, cagou tudo já. Ih, caramba. Bora, vai se abrir, estão olhando nós aí, toma cuidado. Opa, show. Ih, rapaz, ela desce. Desce, ela sobe, ela... Tá uma mistura de casa mal assombrada com Tá bem bizarro. decoração rupestre. Tá faltando umas cabeças de cervo assim na parede, né? O cachorro do Colton ali. O Colton já mandou o cachorro dele aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia pra nós. Bom dia, bom dia. Bom dia! Partiu? Estamos atrasados, vambora, vai. Bora. Mas já entramos, você tá no lugar do box escrito aí ou não? Pra você direcionar nós? O Gu não sabe, a gente tá? Ele sabe, eu só achar ele aí agora. Aí lá na frente lá, ó, não é? Bom, primeiro aqui vai dar uma rede, vai lavar. Back end.
Lascou. Yeah. That's what I was saying. What you're saying. Yeah. Você tem um vídeo onboard pra ver, é muito absurdo. Me preocupou. Muito absurdo. É? E aí galera, chegamos correndo, tiramos o carro do trailer correndo, porque a gente tava com o tempo bem apertado, mas deu tudo certo. A gente foi, eu acho que o 6º carro a andar, 7º carro da linha. Trouxemos o carro antes, a barraca, a estrutura, as peças reservas e tudo mais. E começou a chover muito quando começou o nosso treino. Diversos pilotos tiveram problema, bateram, rodaram, ficaram presos, atolaram. E eu, em 2 horas de treino, consegui dar 2 voltas. 2 voltas incompletas. A primeira volta eu rodei no lançamento e a segunda volta foi uma volta horrível e o meu oponente, ele acabou rodando também, então fez com que eu não pudesse completar a volta. Eu tive que abortar no final, faltando 2 curvas. E é isso, notei que a direção estava balançando bastante. Estávamos com o terminal de direção com folga. Douglas, Eric, Gu, estão todos focados aqui agora para poder arrumar isso daí. Porcarias aqui, ó. Ó, eu quero ver voltar lá pro carrinho, isso aqui, ó. Trash, say trash. Trocar o braço, mas o carro aparentemente está 100%, condução, potência, mano, perfeito. O carro também está muito bonito, todo mundo que passa elogia. O trabalho da Ultimate Revs foi sensacional, eu tô mega satisfeito com isso. Para quem não sabe, esse material é o material da Avery Dennison. Essa empresa é a empresa que fabrica esse material. Para comprar esse material, tem que falar com Fellers ou com Ultimate Rev para você conseguir. Essa companhia é a melhor companhia do mundo em fazer material de envelopamento cromado. Então, não só da cor vermelha, mas como a cor prateado cromo, azul cromo e várias outras. Bom, nossos parceiros reposicionados, BC Coilover nos 2 fenders dianteiros, no dash, mostra o dash ali, on the BC Racing. Alright. And Res Food, this guy, you know this guy, right? This Food, Marcola, toda a família, muito obrigado por estar com a gente aí toda vez que a gente está em Canérica. Cara, não tem nada melhor do que comer bem e com esses caras a gente come bem demais. Red Bull, para quem quer saber quem faz minha plotagem desse ano, quem fez a plotagem, quem está trabalhando essa parte de desenvolvimento, tá aqui, ó, Red Bull, meu amigo Renan, da DKC de longa data, ele que está fazendo. White Stab no vidro traseiro, aqui embaixo a gente tem a Garrett, não só aqui, mas também aqui no capô, ó, Gates, capô da Sable de carbono, vocês sabem. Light Speed Wheels, Light Speed Racing, Drift HQ, Street Hunters Body Kit, and Fuel Tech Control My ECU. GT Radio Tires. Tarisac é a companhia que toma conta de todo o transporte e montagem dos pneus na corrida. E aqui, ó, aqui todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul sofreu uma grande catástrofe e esse hashtag aqui é o hashtag criado por nós. Criamos um grupo bem grande entre amigos e família. Estamos captando diversas doações, alimentos, tudo para poder ajudar a galera do Rio Grande do Sul. Esse é um momento bem delicado, então toda divulgação para incentivar as pessoas a se unir e ajudar é bem-vinda. Então é isso, galera. Esse é o nosso carro. Chop JDM tá lá no capô também, ó. Chop JDM, you know? Alright. Vocês têm que ver esse carro à noite, como vai ficar. Todas essas faixas brancas são refletivas. Então aqui vai refletir, aqui, no side skirt, meu nome, o número do teto e tudo mais. Vai ficar bem da hora. O carro tá bom. Não, tá bom. Essa aqui
ele deixou 2 ou 3 mapas lá pra mim escolher. Mas eu andei no que ele falou e tava molhado, não tive muita referência, nem mexi em porra nenhuma. Teve a primeira volta, na verdade, que o Diego foi lá, nós escutou o carro ratear no Burnout Box. A hora que você andou, continuou rateando ou não? Ele rateou Só no Burnout Box, aí eu dei um borrachão até chegar na linha. E aí quando eu larguei assim, acho que só a primeira marcha, assim, a segunda, a terceira já foi liso. Só que eu só liguei o nitro no meio da pista, só porque eu tava com medo. Esse carro dele, ele não é a primeira vez que ele fala pra gente isso aí, que toda vez que o carro fica tipo um mês parado, não anda uns dias, a primeira vez que ele vai lá sempre dá uma rateada, não é normal. E tá tentando identificar, o ACF puxou log lá, que a gente veio aqui pra baixo. Tem uma falha, parece ser no cilindro 6 e 3, ele viu, né? Não sei, eu tava olhando ali, mas eu acho que é no 6 e 3, alguma falha no pirômetro. E também deu um problema na rotação, deu falha de rotação. Essa falha de rotação em Long Beach, o Diego teve esse problema. Não sei se vocês vão lembrar uma volta que ele fez em Long Beach, que o carro veio dando tiro. Eric, eu não estava com a mão na alavanca, Eric. Não estava com a mão na alavanca. Posso trocar o mapa, colocar aquele mapa sem nada? O que você acha? A gente achou que era o gear, não deu tempo de ficar fiscalizando, porque eu tava treinando. Eu desabilitei o gear só e ele foi andar, não teve problema. Depois eu puxei o log, deu falha de rotação também. Sensor eu acho muito difícil, mas eu já peguei, entra água aqui dentro, aqui, ó, e meio que fica, cria tipo um zinabre, né, dá meio que um mau contato. Então tem que fiscalizar, porque você perde uma prova, né, meu, se o cara for andar e der uma falha de rotação, o carro vai apagar, dependendo do local é risco de acidente grande ainda. E as velas que rateou de novo, igual a primeira vez no Dino lá, mas aqui ele rateou e parou. Então não sei se a gente vai trocar as velas por garantia, ou... Esse aqui já nem é iridium, a gente já tá testando sem iridium. Isso aí, vamos analisar isso aí agora. Ei, quer aproveitar e baixar o carro agora? Pô, a gente tem exatamente 2 horas pra estar lá andando. É contigo. Não quer ver? Não, vai baixar rápido. Se quiser, mas baixar rápido, mas tem que fazer o alinhamento, cambagem. Hã? Vamos dar... Baixa e vamos fazer o alinhamento direito, até porque a gente não sabe exatamente. Eu sei que tá da etapa passada. Quantos quer que baixe? Uns 2 dedos? É bom tirar as medidas de alinhamento dele, tá passada pra gente saber anotar. Passa a régua ali, cambagem, convergência e clique. Checa a classe de clique, tá? Em cima e embaixo. Anota, faz esse relatório e vamos baixar. Será que tem como a gente alinhar o volante? Ele tá bem tortão. Tortão quanto? À direita, um bocado, tipo... Então foi mais do que foi ao contrário. Tipo assim, ó. Não, vai ficar pro outro lado. 12 cliques. Tá assim pra baixo. Solto. Tem 12 pra ficar tudo solto. Tudo, soltou 12. Não, amoleci tudo e apertei 12. Já era assim, na verdade. Embaixo tudo agora, mas em cima dá pra deixar mais mole se quiser. Não sei quanto seu carro tá afundando aqui. E daí deixa ele subir devagar, entendeu? Tá bom, baixa ele aí um pouco. Vai mexer nos cliques ou não? Por hora não. Eu já acho meu carro bem molão, tá ligado? O feedback da plotagem nova foi ótimo, a galera gostou, a grande maioria. Não vi ninguém que não gostou ainda, graças a Deus. Também se não tivesse gostado, já gostar sem gostar, porque eu gostei. Mas todo mundo, uma galera elogiou. Ficou bem bonito o carro, mano. Bom, galera, então eu dei uma olhada nos datalogs dessas passadas que o Diego fez aqui na chuva. A gente tá vendo algumas peculiaridades na questão da rotação da turbina. A turbina ela tá girando um pouco mais do que ela estava girando mesmo em Long Beach e muito mais até do que ela estava girando
quando eu tive no dinamômetro com o motor anterior. Desde então o Eric fez alguns ajustes na calibração e ele está rodando inclusive com menos pressão do que aqueles 1000 de HP que tinha dado lá. Não foi necessário muito mais para a pista de Long Beach, então ele performou legal. Só que aqui a turbina está quase no máximo do que ela consegue entregar, porém rendendo apenas 2 kg de pressão, o que é algo não ideal e o que faz a gente querer observar algumas outras coisas, porque não é o que eu imaginava enxergar. Essa turbina ela é capaz de empurrar muito mais ar para dentro do que os 2 bar, então a gente olhei a altitude, né, porque isso influencia bastante, quanto mais alto, mais rarefeito, mais a turbina gira. Mas aqui não é uma pista tão alta quanto, por exemplo, em Utah, que é uma das pistas, inclusive as mais de alta velocidade e em maiores altitudes. Os carros lá, inclusive, ficam muito lentos por causa disso. Então vamos ver o que a gente descobre aqui, o que eu consigo averiguar sobre isso. Ainda não mexemos em nada na calibração, provavelmente ele vai voltar para a pista agora, porque a pista está seca, é uma outra condição. Mas só para a gente já averiguar e saber para onde a gente vai ir no quesito de calibração, né? Porque como a turbina já está um pouco no limite da rotação, a gente não tem muito mais da onde tirar boost. Provavelmente vamos ter que defender nosso futebol em outros parâmetros para conseguir tirar mais potência desse motor, se assim for necessário, né? Mas vamos ver. Tá bem lubrificadinho o mangote aqui de baixo. Que vale muito sério. Olha essa de baixo ali. Tava até meio molhadinho assim, ó. Olha a de baixo. Põe a mão ali, você vai ver. Entendeu o que eu falei? Ela tá cuspindo pra fora do mangote. Pode ser um vazamento de pressão e isso pode fazer com que a turbina gire muito mais do que deveria. Vamos dar um confere nisso aí. Vai rodar com esse mesmo mapa e a gente vê de novo o que vai dar de data log, tá? Não é pra dar nada de diferente. É pra dar bem menos RPM de turbo. Aqui é baixo. Porque se aqui ela é só 300 vazar, a metros. turbina está suprindo o vazamento. A pressão é a mesma do log, porém o RPM de turbo baixaria. Não faz sentido a turbina dar 116 mil RPM com 2 kg só. Faria sentido se tipo, tem meio quilo indo pra fora no vazamento. Se em Utah, 3 mil metros. Em Utah, tá ligado? Tipo, a turbina tá empurrando 2,5, só que 2 vai pro motor e meio vai embora no vazamento. Exato, é possível. Só que a gente só enxerga 2. Tá? Mas era tão feio assim, a ponto de tu achar que tá vazando? Cuspiu fora. Muito Bom que viu. Beicinho da... Eu sei. Fica aqui pronto que eu ligo também. Viram?
Manda aqui pra eu ver. Quê? Manda aqui pra eu ver. Tá, faz ele se perder igual o outro se perdeu. O outro perdeu aonde? No primeiro coisa, já. Eu me perdi. Ah é? Cala a boca, tava mó feliz.
rodou? Eu coloquei o pneu na areia. Lá em cima? Aí eu fiquei abrindo muito até voltar. Galera, dei algumas voltas. Provavelmente essa vai ser minha última volta. Acaba 8 da noite. Com muita sorte eu consigo dar mais duas. Não sei se vai rolar. Pelo que eu tô vendo, eu acho que eu vou contra o James Dean agora. A primeira batalha que eu fui tentar ir de chase, o cara quebrou o cabo do acelerador e abortou. Fui de lead de novo. Aí a fila do lead estava mais vazia, eu fui de novo. O Loggit Jr. veio atrás, eu fui pra grama, ele me passou. É isso, bora acelerar agora de novo. They wanted me to remind you, if you see the yellow flag, stop. Stop. Well, slow down, be careful, stop drifting. pegar. Você viu um pouquinho que fica longe, mano? Eu achei que ele ia rodar no lançamento, mano. Nem no meu vídeo. Vai tentar voltar pro treino ou não? Acho que vai acabar agora. Se acabou 8 horas, acaba agora. Tem 8 horas agora. Próxima volta, você olha, se passar de 1000, você pula.
these guys are guaranteed into the show. Diego Higa initiates with that Speed Hunters kit, looking good. Shout out to TJ Hunt. Diego Higa transitions. Here now coming up the hill. Here goes Brudski into that second outside zone. Let's see how they handle it. Higa dialed. I mean, Diego Higa, it seems that he's found his secret sauce. Gosh, this course is just so much fun. The elevation changes. Diego, that's why Brudski has mud on his car. Yeah. Diego is really finding that sweet spot. You know, him in this car, it just didn't quite work out, but this year, from Long Beach to even here, it looks amazing. Yeah, it's something coming together, and if you watch Brazilian drifting, you know they're not afraid of hills. And Diego Higa looks right at home here. Good initiation, good job coming up the hill. Very smooth through here, gets into that outside zone nice and early. Leaves a little bit too early in my opinion, but front wheel on that first line coming off the inside clip. A little bit tight through that line. They can definitely run the midline, but I mean, I think the other part that I haven't even touched on yet is Brudski in the chase. We'll see Diego Higa again. That Street Hunters kit looking good. The new livery, and Brudski, he's got his sick livery too this year. Coming up the hill. Let's see if Diego gets close in proximity. That was tight. That was really, and there we go, talking about how good the car looks, but battle worn, look at that. Diego Higa dives in on the inside. That was really well done. The timing there, as unfortunately Diego, he tried to mimic that once again on that last transition, but I'm telling you, maybe you know, Diego said, screw it, I'm gonna get right there, and he risked his bumper, but that second time, talking about that line. Yeah, so a little bit of a hesitation for the initiation there from Dimitri Brudski. I do like the line he's pulling through this section, pushes him out nice and wide, it's very smooth. Higa starts to pull things in as he gets comfortable, and now we start to see how close he can drive in proximity. And he almost starts to bully Brudski around the course here. It's like a kind of a veteran move where you start to see them push the pace a little bit. And the hard part is right there. When you do it a little bit too much, you dive in a little bit too hard and don't know what that other driver's gonna do. That's when you run into that situation. Eu saiba que Alguém deu pra ele? Hã? Todo mundo deu pra ele? Alguém deu pra Todo mundo. É isso, tá ligado? Tem que bater e empurrar, vai tomar no seu cu. É aqui que você tem que ficar, filho de uma égua. Esse cara é mó merda, mano. Esse maluco, empurrei ele 1 bilhão de vezes. Não queria bater no meu carro. Não, vai se fuder aqui na rua. É isso, caralho. Essa Ó, demorou tanto que eu achei que ia dar uma mortada. Eu falei, vou pra casa. O que segurou foi o... Olha vamos para choque curto. Não, olha só isso aqui, cadê drone de fazer? Aí, os caras, mano, não tem. Olha isso aqui, mano. Tem que ter várias batalhas até amanhã. No sábado vai dar só no roqueiro. Só esse. Aí, Lucas, tá vendo, né? Só esse grito aqui, ó. Você já ganhou 3 pontos aqui a mais, ó. Ganhou. É assim, pelo amor de Deus, deixa o carro depois da rua. Já se fez, Zé. Já se fez. É, prende o outro, acabou, tá? Veja aqui. Aqui tem que ter o substário. Tá maluco? Isso aí, ó, tá vendo? E se você fica aquela assim, ai, não vou bater, perdemos.
Diego Higa and Dan Burkett. Diego Higa, he's street hunting right now, street sharking from Brazil. Look at that. Woo! Two great looking cars, got chrome spinning. Into that second outside zone goes Higa. Coming through the smoke. Barely see him. I mean, they are bathing in it. Bed Bath and Beyond. Holy cow, as Dan Burkett almost goes off course once again. Higa is just ripping. Well done by Diego Higa out front. Dan Burkett looked like he was just trying to catch up to him. Yeah, that was a great battle. We're already seeing some incredible battles here, and we're only in the seeding bracket at this point. So Diego Higa doing a phenomenal job out in the lead. Rad Dan getting bathed in some GT smoke there, not able to see his way through, and Diego Higa able to get to that outside zone into the inside clip. Now Dan starts to reel things in. It took him the keyhole to basically get his bearings again, and then as he does, he has to kick the back end out and scrub a bit of speed so he doesn't dip it into the dirt once again and bend another wheel. Our 32 bracket on Saturday. Dan Burkett, let's see if he gets rad right now, but Higa gets almost this. Oh, and Higa looks like his transition was late. He gets thrown off. So Higa, who was dialed in that lead position, now has a major mistake in the chase. Takes out that course indicator. That's not a clip, but then he goes on the wrong side of that inside clip. So with just such a great lead run for Higa, makes a massive 1-2 mistakes in that chase position. Yeah, just being too aggressive. So this is where, I mean, it's great to be aggressive. It's cool to see him start to come into his own this way, but you have to be careful. And this is where you see it. He gets lost in the smoke, misses his transition timing. It's because of how aggressive he was coming down the hill, and then that pushes him wide through our first outside zone. Then through the second outside zone, he's got a cut. So that one mistake at initiation caused basically 3 sections of the track to kind of be thrown out the window, while Rad Dan out front sitting pretty, able to get through the track, no major, nothing where I'm like, oh my God, what a crazy lead, but I was also not really finding any major errors in it. So yeah. All right, I think they're going to slide him right, unfortunately for Diego Higa, but Dan Burkett, what an ego boost, a shot in the system for Rad Dan. GT Radio. Era pra bater? Era isso, viado. Só a transição que você antecipou e saiu pra grama. Antecipei muito, mano. Fumaça do caralho.
Então, mas, mano, era isso, tá ligado? Lançou lindão. É isso aí que eu queria, ó. É isso aí, só não sai da pista. Mas é isso. Should make you guys third for tonight. Sorry? Make you third place for tonight. Yeah. Which means you go down. Ô Zé, o terceiro lugar. Vai pra baixo. Oh, real? Ah, vamos todo mundo. Coming out party, if you want. It's momentum, yeah, but it's momentum. This tonight is going to build momentum for tomorrow. Saturday, but tomorrow is all about prospect. Saturday's about with our winner. So again, let's make some noise. Finishing Diego Higa, getting it done for his country. Congratulations to him. And now, thank you so much. Congratulations. In second place here we have Bradley Burkett. Bradley, you're looking absolutely dialed in the count tonight. You did have a Pra quê? but what was going on with that? Fala, pô. Vai perguntar, tu fala aí, ó. Fala, mete o teu inglês, bota pra fuder. Desembola. All right, and finally, in third place here, Diego Pia, you are our first seed for competition. Cola lá, ajuda ele, chamou. Cola. This happened, I know I was tragic loss, but I'm so excited for tomorrow. And my car now 1%, and let's go tomorrow. Thank you so much. That's great news. Give it up for all three of our drivers. Back to you guys up in the booth. Woo! prospect gets you round one as So taking a look at the bracket, you can check the bracket for Pro on Saturday, get unofficial, make sure everything lines up. Vai fazer um burnoutzinho. Iremos morrer. Hey, how you doing? Hey, good to see you. Eita, já não pega. Patrão! Fala, meu patrão! Cara, você tá andando bem, hein? Quem tá ensinando a dirigir? Tô lá. Quem tá ensinando? Tô live, pra não... Tudo bem? E aí, como é que você tá, meu filho? Como é que tá? Ô, trouxe minha BM já. Tá lá, ué. Eu vi. Nossa, vai lá pegar a chave, tá dentro. Posso pegar? A chave tá ali. Mandei uma mensagem. Recebi um e-mail, velho. Vou fazer uma gravação com a Bicicloiovers agora pela FD. Massa. Os caras me chamam, me tiraram da fila pra ir lá. Aí sim, né? E aí galera, sexta-feira, hoje 1 da tarde, fomos lá na mesa de autógrafos, ficamos um pouquinho, depois vocês viram aí, a gente foi gravar um take pro pessoal da Fórmula Drift a respeito uma dica do Inside Clip. E agora a gente vai começar os trabalhos no carro, vamos fazer uma breve revisão, trocar os óleos, não, né? Os óleos, tanto o diferencial quanto o óleo de motor. Vamos conferir todo o aperto de suspensão, tivemos alguns contatos, eu também fui para fora da pista nas batalhas, então vamos ver tudo que é bucha da suspensão da SFAB, regular as coilover da BC Racing também, a traseira, a gente vai fazer um novo setup de alinhamento, vamos tentar uma nova estratégia para tentar um grip maior, um grip melhor. E é isso, capô tá aberto, estávamos fazendo uma conferência visual aqui de todos os itens, correias, fios, possíveis vazamentos, mas graças a Deus está tudo maravilhosamente bem, tudo como tem que ser. Ficaram algumas marcas das batalhas de ontem, né? Então vou mostrar para vocês. A ponta desse lip aqui, ó, pegou na roda dianteira do outro piloto, do Dimitri.
acabou quebrando aqui o nosso lipzinho. E machucou também o pneu aqui, ó. Não sei se foi nesse momento ou se foi na zebra em algum momento, mas acabou tirando um pedacinho do pneu e machucando um pouquinho a roda. Desse lado teve contatos também, então o side skirt deu uma judiadinha, arrancou uns parafusos ali, tá vendo? Vamos ter que estar fixando melhor isso daí. Na parte de trás, se eu não me engano, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, só foram aqueles pequenos contatos ali que a gente teve. Aqui a gente vai limpar o carro por completo e deixar o carro pronto para amanhã, preparado com o novo setup de suspensão. A ideia é baixar um pouco mais a traseira. A traseira está um pouco alta desse carro, então vamos baixar, vamos equilibrar a altura e vamos ver se a gente faz um ajuste de cambagem. Eu reparei que o desgaste do pneu, acho que tem um pneu aqui para poder mostrar, o desgaste do pneu não estava 100% como tem que ser. Aqui, por exemplo, é um pneu traseiro, de qual dos lados agora eu não vou saber dizer para vocês, mas se vocês observarem aqui, ó, isso é muito importante para você procurar o máximo de grip, também tem um melhor aproveitamento do seu carro e pneu por completo. Dá uma olhada aqui desse lado, ó. Se você olhar o pneu aqui, ó, que é o lado de dentro, ele parou aqui, certo? Daqui para cá ele não dobrou, ele não teve contato com o solo. Já desse, ele passou e tá vindo até aqui, ó. Tá vendo aí? Então a gente tem que cambar essa roda para o pneu começar a gastar melhor e por inteiro, tá? Então vamos fazer isso daqui também, corrigir isso daqui na cambagem e talvez dar uma tacada a mais para procurar um pouco mais de grip nas rodas traseiras. Então basicamente é isso, só um resumo do que a gente vai fazer agora na sexta-feira e deixar tudo pronto para amanhã, o pau começar logo cedo. Bora que bora. Essa pulseirinha aqui foi um presente da Mama do Drift. Ela fez a de Long Beach, tá vendo? E essa é a de Atlanta, ó. FD Atlanta 24. A outra era FD LB de Long Beach 24. Fofa ela. Bonitinha. De trabalho, ligo a câmera e eu começo a trabalhar. G37. There's no doubt that 3770 no. I have G40. G40? Yeah. But since drifting needs Alright, appreciate it. you know You know anybody that might have one? G40 and G42. Yeah, I think I might be a little bit too big for my tune. I'd probably have to like retune my whole car, right? Oh yeah, it's gonna be laggy. You don't want that. Yeah. If you run a G30, I'm running nitrous. What engine you use? 1.5J. Alright, I have a G42, 100%, and I think I have one G40. G40? Alright, let me look around, but I might come back. If that's the only thing I can find. Alright, appreciate it. Eu não entendi ainda o propósito desse furo, mas... o propósito desse furo é para aliviar a pressão da cabeça da válvula, para ela poder abrir e não dar overboost. Wastegate, a gente tem duas partes, a de baixo e a de cima, certo? Normalmente, o que rola? Cadê a canetinha? Da Cayenne. Tu tem uma porta aqui embaixo, tu tem uma porta aqui em cima, certo? Beleza. Essa mola aqui, ela tá setada para 1.6 bar, ok? Toda vez que tu empurrar 1.6 bar aqui, tu vai empurrar essa mola, na verdade, desculpa, essa mola tá aqui em cima, né? Vacilei. Essa mola tá aqui no lado de cima, ok? Então toda vez que tu empurrar 1.6 bar aqui, ele vai empurrar isso para cima, vai vencer a mola e vai abrir o wastegate, ok? Se eu pegar e jogar pressão aqui em cima, eu vou fazer um movimento contrário e eu vou vedar essa válvula para ele jogar pressão aqui de cima para baixo, certo? Qual que é a treta? Você está usando uma solenoide de 3 portas aqui, tá? Uma porta na lateral, uma aqui no meio e outra nesse outro lado. Ele tá naturalmente vindo pressão daqui, jogando pressão para cá. Quando essa solenoide recebe 12 volts, ele vai receber a pressão daqui e vai mandar a pressão para cá, ok? Beleza. Quando eu tirar esse 12 volts aqui, quando ele não tiver mais esse 12 volts, eu vou deixar de mandar pressão para cá, certo? Eu vou voltar a mandar pressão só para baixo. Para onde vai essa pressão aqui de cima? Não, por cima, né? Porque a mola teoricamente está do outro lado. Isso. Para onde vai essa pressão que entrou aqui em cima? Ela vai ficar brigando com... Ela vai ficar ali em cima. O que eu quero é que essa pressão, quando eu tire esses 12 volts, ela vai embora. Entendeu? Entendi, mas a gente vai ter uma perda de pressão agora. Vai ter um vazamento. Provavelmente eu vou ter que usar um pouco mais de Dutch Cycle aqui nessa solenoide para ele fazer o mesmo boost. Mas como você tem mola de 1,6 kg, não é que a gente precise de muita
pressão ali em cima para fazer 2 kg, entendeu? Então eu tô fazendo um alívio para essa pressão aqui conseguir escapar aqui. Somente quando vier aqui para baixo, porque ela quando eu desligar a solenoide. Porque o que normalmente acontece, eu vou fazer aqui do outro lado um outro setup, onde você tem a carcaça do turbo ligando diretamente aqui, na parte de baixo, e aí eu deixo uma solenoide de 3 portas aqui, ó, aonde ele vai pegar pressão aqui de uma outra fonte de boost, certo? Ele vai ligar aqui em cima e aqui ele tá ligado na atmosfera. Então quando eu dou, sei lá, qualquer pressão, quando eu tô no zero, eu vou ligar isso aqui na atmosfera. Então aqui, ó, não tem pressão nenhuma, porque ele tá ligado na atmosfera. Quando eu dou um 12 volts aqui, eu vou ligar o boost na cabeça da gate. Liguei a cabeça da gate. Ele vai botar pressão aqui em cima. Só que eu não preciso ter um furo aqui. Por quê? Porque a hora que eu tirar o 12 volts, nesse caso ele vai jogar para a atmosfera. A própria solenoide já vai descarregar a parte de cima da gate. O que tá rolando é que tu não tem nada para descarregar aqui em cima. E isso pode explicar o porquê que naquele rolê que você deu a primeira vez em English Town, vedou de pressão. E no Dino não. Lá vedou não foi English Town. Quando tu saiu para testar. Tá. Logo depois do setup do Dino. E no Dino nunca passou. No Dino sempre ficou com 2,13, relativamente estável. Passou quando eu tava fazendo o setup inicial, mas passou por décimo de segundo. Que é aquilo que eu te falei, eu não acredito que ele estragou ali. Ele pode ter estragado na ida pra oficina, na rua. Que tu deu aquela empilhada 3, 4, 5 e a pressão deve ter vindo loucamente lá em cima. Manjou? Porque a gente não tinha nenhum relief aqui em cima da wastegate. Por isso a gente tá fazendo esse furinho aqui. Porque ele vai ser um relief. Naturalmente que essa solenoide aqui consegue mandar muito mais ar do que ele alivia por esse furinho. Manjou? Uma pergunta. Mas é só isso. Manda. A gente não consegue fazer esse setup. Não? Tava sendo usado antes os 3 ports interligados juntos. Ele tinha 2 solenoides antes. Sim. Uma para a parte de baixo e outra para a parte de cima, o que não é muito inteligente. Porque na real a própria FT não tem controle para 2 solenoides. Tanto que uma delas estava sendo usada tipo como um controle de boost progressivo, que não tem nada a ver. Sim. Manjou? Então, antes ele tinha uma aqui embaixo e outra aqui em cima, que eram tipo meio que um sistema que funciona, mas enfim. Então essa é a ideia. Muito provavelmente eu vou ter que aumentar o Dutch Cycle de trabalho dessa solenoide agora para fazer os mesmos 2 kg de pressão. Ela fechada, mas uma vez que eu setar em 2 kg de pressão, ele nunca vai dar 2,1, nunca vai dar 2,2, nunca vai dar 2,3. Não importa que marcha você esteja, porque ele vai sempre aliviar a pressão aqui de cima da cabeça da gate. Nunca vai brigar. Ele nunca vai brigar. Não importa. Sim, faz sentido. Por quanto tempo. Não, eu entendi. Ele que não tinha entendido. Eu entendi não 100%. Manjou agora, Di? Não, entendi. No caso, vai ficar mais claro quando tiver tudo montado pra eu ver, porque o desenho você montou invertido aí. Sim, não, exato. A hora que você estiver andando com o carro, é algo que provavelmente com o setup que a gente vai fazer ali... O que me gera dúvida é, não existe essa peça pra comprar? Existem wastegates que já vem com relief na cabeça da wastegate. Não. A própria wastegate, ela vem com uma porta e do lado ela vem com um espacinho pra você colocar um giclê. Um giclê de carburador mesmo, de carbo, pra fazer esse alívio, tá ligado? Estamos alinhando o volante, não o carro, o volante, que o volante com um pontinho fora é meio ruim pra gente quando tá aqui, quer deixar uma pontinha amarela no meio certinho. Ele tá pondo o volante na posição 100%. Você tá falando sério, você comprou essa só pra zoar comigo, né? Não, tu comprou uma balança pra mim ter precisão do nitro pra isso. Essa precisão que você quer que eu tenha? Você tem, gato? Mano, bota uma... Não, rasga não, viado. Não, checa aí. É digital, tio. Pelo amor de Deus. Digital, viado. Meu Deus, que geração que não é aqui. Vocês no Brasil... Eu vou descer, eu vou mostrar pro Brasil. Não, pera um pouquinho. Vem cá, Pedro. Não, vem cá. Oi. Não, vem cá. Ô, Diego. Sai, cara. A próxima vez você vai e compra, traz uma. A balança que o Pedro pegou, viado. Não vou falar mais nada.
Pô, só pra zoar com o Marcos. Não, bota aí, bota aí. Peguei duas pra você, olha. Obrigado, Pedro, te amo. Só vamos levar a bala de volta no caminho, vai ter que trocar. Vou verdadeiro pra você aqui. Hã? Ah, bom, eu imaginei, só, pelo amor de Deus, aí eu aceito. Eu até pago o valor dessa Senta bala. comigo aqui e a gente vai lá buscar. Eu não tô bravo, eu tô indignado, é diferente. Aqui. Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Bora pra mais um dia? Bora. Coisa carregada. Bora que bora, meu povo. Hoje é o dia especial, hoje é sábado, dia da competição mesmo, dia oficial. O carro tá pronto, totalmente pronto. A equipe também já tá saindo daqui agora com todos os utensílios que tem que ir lá pro pit lane. E eu tô bem animado, a gente vai ter 1 hora de treino, então não é muito tempo de treino, mas eu acho que vai ser o suficiente pra gente só dar um refresh nos movimentos e começar a batalha. Nosso primeiro combate vai ser contra o Rum Chapertier. É um piloto bem habilidoso, é um piloto que já anda há muito tempo e ele dá o tempo todo viajando para fora do país, para outros estados, para poder andar em outros eventos. Mas, bora que bora, o jogo é o mesmo, vamos jogar para cima e garantir a melhor para poder passar para o top 16 e continuar avançando daqui para frente.
Rotation. It all began in 2004 as an idea. Essa aí bota junto, esse aqui bota junto. Senhor. Pode ir fazendo aí os comentários. They're cheering him on. Here we go. RCP says give him honors hell. Well, he's got to give himself hell because he got that new BMW. Oh, Diego, banging doors. Oh! Pushes him out of the way. Already. That was a pretty good hit on that side. We'll see. And again, with that angle, it might have just punted him out of the way. That was he did hit him kind of parallel. But you're pushing the momentum over, right? Yeah. So you're adding energy to what's already going on with Rome. Hopefully Rome's all right. I mean, it's not like he didn't hit a wall or anything, but that's still very jarring at that speed. I mean, these guys are entering it at dang near 100 miles an hour at this point, so. That's just such a bummer. You never want to see that. Do you want your 5? Or are you okay? I think I'm okay. Okay. I'm about to back my feet, just take off my car for a look. They can look from this far away, they can't touch. Alright, so come up. Galera, vai fazer o seguinte, vou parar o carro aí. Vamos dar um primeiro, você fica no carro sem encostar no carro. Sem encostar.
there. Did he check up, or did you just come in fast? In my opinion, he's brake a lot, but I check now. Oh, he's pretty straight there. My car, you know, my car don't have damage, brake damage. We fell asleep and in the back seat of that. I thought you meant his hit in Texas. Oh, hit Texas. My bad. I was talking about just transporting the car. Have a contact, right? You came in fast and he slowed down. It's a little bit of everybody. Exactly. Vai alguém lá perto lá, vai alguém lá perto lá do carro dele. Vai alguém lá perto lá do carro dele pra ver se aconteceu alguma coisa na suspensão, porque o contato não foi muito forte pra ele ter feito esse escândalo, ter parado lá no meio. Ele que deixou o carro ir embora. Entendeu? Vai alguém lá, só visual, fica olhando pra ver se realmente aconteceu uma coisa na suspensão dele, porque teve o contato sim, mas eu não visualizo o que foi pra tudo isso que ele fez, tá ligado? Ele não tentou salvar, ele só deixou o carro ir. Mano, a minha roda nem bateu na roda dele, viado, dianteira. Ele pegou até a ambulância pra... Quando eu comprei ele pra ir no banheiro, ele pegou e falou assim, tô animado pro show, Brasil, Brasil, Brasil. Aí beleza, mano, ele se jogou, minha roda da frente não bate na roda da frente dele. É nítido que ele se jogou. Aí não vai ser bom, porque não tem nem como eu fazer uma boa lead e o juiz jogar em lead político, porque ele não completou a lead dele. I thought you meant his hit in Texas. Oh, hit in Texas. My bad. I was talking about just transporting the car. Oh, he tried. Oh, whoa. Yeah, so I think he snapped back. It might have grabbed the wheel. Yeah. You know, if you got your hands on the wheel and your wheel comes out. Yeah. Yeah, All Daniel right. Ricciardo at Zandvoort, same thing. Yeah. Yeah. You try to save it. He looks like he tried to save it and then almost comes out. Wow. I mean, realistically, the best thing, and it's easy for me to say, is let go of the steering wheel and let it happen. But Do one of these, right? Yeah, you grab your arms, Yeah. hug yourself. Diego Higa needs to throw it down. And RCP maybe like a big mouth pass in that center. Diego didn't have, I think that was enough. All right, let's take a look here. I mean, Higa, I do love the initiation. It kind of sucks that this is the circumstances that we're in, but it does show the progression that Higa has had
especially coming out of that seating bracket where he ran through. It seems like a whole new driver. I know they've redone the livery, redone some body kit, and honestly, it's redone his mindset. But Rome in the chase, doing what he needs to do to just get through the course, put the points down, no zeros, no incompletes, which, like we've talked about, very much minimized the chances of that happening. But even still, I mean, Rome, it's not a bad chase considering that car is pretty messed up. It's probably sore, Advil hasn't kicked in yet, so. I believe the judges do have their decision, but yeah, I'm just pumped to see Rome back in the car, able to drive. It's a big hit, and throw it down to the judges. Yep, here we go to the judges. You got to assume, slide him left. Diego Higa just took him out a little too hard, but Rome Sharpens here, tiptoed his way through that chase run, and he gets it done. RCP going to top 16. That's a wrap on a rockstar. E aí, meu povo, vocês viram aí, depois que acabou, deu a decisão pro Rom. Pra quem é do Close, eu tava gravando tudo, fui conversar com os juízes e todo mundo que tava no Close Friends conseguiu acompanhar toda a conversação que a gente teve, tudo que eles falaram, qual foi a opinião deles sobre, mas basicamente para resumir pra vocês, esse é o jogo. Independente de ser certo ou errado, a sujeira prevaleceu, entendeu? O contato que eu dei no ROM não foi, na minha opinião, tá? Na minha opinião, enfim, vou analisar mais, mas pelo que eu vi no replay e tudo, ele se jogou pra fora literalmente, ele abortou a volta dele. Abortou. Existiu contato? Existiu. Foi um contato significativo? Foi, mas o carro dele nem mexeu. O carro dele não angulou para um lado, não angulou para o outro, o carro dele não teve nenhuma reação com o meu contato. Ele simplesmente decidiu abandonar a volta. Então, os juízes prevaleceram ele. E, resumindo para vocês, um dos juízes concorda com o meu jogo, mas ele joga com o regulamento. O regulamento diz que se você teve um toque e alguma coisa aconteceu depois do toque, essa alguma coisa que aconteceu depois do toque, com certeza foi porque você deu o toque. Entendeu? Ficou claro? Independente de avaliações. Independente de avaliações. Não puxei o longe. Então, assim, o Diego falou que rateou de quarto. Bizarro, ficamos de fora, bizarro mesmo. Eu não tô botando fé nisso ainda, porque nossa volta tava boa, tanto como lead quanto chase. Só que o cara simplesmente abandonou. O cara jogou o jogo, tá ligado? Jogou na sujeira. E essa é a minha visão. Vou olhar mais imagens do board junto com vocês, para poder avaliar e dar mais parecer sobre o que aconteceu. Mas resumindo, o cara jogou o jogo, tipo, do jeito dele. Hey Nick, show the photos. 1,500 photos. Not done yet. Nice, my friend. Great job.